Olá, tudo bem com vocês? Vocês não me conhecem ainda. Meu nome é Carlos Matos. Hoje eu vou falar sobre de uma história, muita coisa mais séria do que isso. Vou contar uma história da televisão que surgiu no Brasil. A televisão surgiu no Brasil desde 1950 pelo Assis Chateaubriand. Então, por que eu estou falando? Por quê? Porque eu estou contando? Porque a televisão é que vem que vem depois da rádio, porque a televisão é mágica. Então, por quê? Por que eu estou falando da televisão? Porque a história da televisão começa simples assim. Começou desde agora. Por que eu estou contando essa história da televisão? Por quê? Então, por quê? Então vou falar sobre muita coisa mais, muito mais coisa mais especiais. Se você é dos outros estados do Brasil, se é de Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, entre vários outros países que falam realmente minha língua português, então por que eu estou falando sobre do vídeo? Então por que eu estou falando? Então, hoje eu vou falar sobre essa história, que isso é realmente dramático. Porque eu estou contando a história da televisão. Porque surgiu umas novas televisões, surgiu a primeira televisão que surgiu, a TV Tupi, depois vem a TV Paulista e a Record que está hoje, que está funcionando até hoje, a Record TV. Então, não vamos falar da Record TV. Eu já contei a história da rádio, já contei a história da rádio regional, a história da rádio Record, e agora eu vou contar a história da televisão que surgiu no Brasil, e a televisão dos Estados Unidos completará 100 anos e a televisão do Brasil 70 anos. Por que eu estou falando? Então, por que eu estou falando? Porque o futuro, diga claro, o futuro definitivamente. Por quê? Então, por que eu estou falando? Porque o futuro próximo será. Então, por que pode surgir o futuro? Então, por quê? Por quê? Então, é uma coisa realmente necessária, porque a história da televisão, a história da mídia brasileira, a mídia brasileira que nunca pode sair do ar, nunca, porque a história da televisão, porque eu estou contando essa história, então por que é assim? Então por quê? Então, porque eu sou ótimo radialista e ótimo apresentador e youtuber, ao mesmo tempo empresário, porque eu estou falando sobre contando a história da televisão brasileira, porque eu estou contando essa história porque a televisão surgiu em 1950 pelo Assis Chateaubriand, pelo Diário Associados. Por quê? Porque eu estou contando essa história da televisão que surgiu no Brasil. Então, por quê? Então, por que eu estou contando essa história? Então, por quê? A televisão surgiu na era dos clássicos, nos anos 50, e nos anos 60 surgiu a primeira televisão aqui na Bahia, a TV Itapuã, que atualmente é a Record TV Itapuã. Então, por quê? Então, por que eu estou contando essa história? Então, por quê? Então, estou contando essa história, é uma coisa muito exata por isso. Porque a televisão é capaz de se comunicar. A televisão é comunicar que uma rádio. A rádio e a televisão são a mesma coisa para se comunicar. Para se comunicar
para realmente falar todo ao público da televisão brasileira. Então, por quê? Então, por que eu estou falando? Então, por quê? É porque as empresas apoiam disso, porque as empresas, para, para conseguir tudo, para ganhar audiência na sua rádio e televisão. Por quê? Porque eu estou contando essa história, porque surgiu a televisão até hoje, porque pode surgir uma televisão de vidro, ou qualquer tipo de televisão. Então, por que eu estou contando essa história da televisão? Então, por que eu estou falando? Então, estou contando essa história porque estou falando. Então, a televisão vai continuar para sempre essa história. Eu quero que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu sininho, mande notificações, comente muito, muito mesmo, e eu mandarei milhões de recados para todos vocês. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo.